aqui. Então, boa tarde a todos. É um prazer e uma honra estar aqui nesse Congresso Nacional Online Multidisciplinar de Fisioterapia, promovido pelo nosso Departamento de Fisioterapia da UEPB. Agradeço desde já o convite pela comissão organizadora, composta por nossos professores do departamento, e é um prazer falar sobre esse assunto que envolve tanto a minha vida desde a graduação, enquanto eu era voluntária no Hospital da FAP, na maternidade, trabalhando com a pediatria, com a enfermagem, a amamentação, né, que resultou em meu TCC, trabalhando juntamente com a Unicef, voltado para a amamentação. E desde então esse tema e essa conduta, essa atenção especial para o aleitamento materno tem feito parte da minha vida, desde o SUS até mesmo os atendimentos particulares em todos os hospitais da cidade. Então, é um prazer realmente passar para vocês as informações atualizadas e cuidadosas com esse tema tão importante, que são as boas práticas no manejo da amamentação. Então, eu sou a professora Rayana Fernandes Marim Simões, sou graduada pela UEPB e doula pelo IPESC. Meu mestrado é em saúde materno-infantil pelo IMIP, Pernambuco. Eu tenho especialização em fisioterapia em saúde da mulher e formação em uroginecologia, em saúde sexual feminina, em estética íntima e em cursos de aperfeiçoamento para trabalhar com a parte obstétrica. Atualmente eu sou professora universitária também da UEPB, da Uninasal e do Uniesp em João Pessoa. E trabalho com consultoria de aleitamento materno e assessoria materno-infantil, voltada para a amamentação, mas também para os cuidados materno-infantil, não só para o bebê, mas para a mãe e também para a rede de apoio, principalmente no início do pós-parto. Então, vamos lá para o nosso momento hoje, que para falar, né, sobre a amamentação, sobre boas práticas, nós precisamos falar sobre o puerpério, essa fase que é tão conturbada, né, de altos e baixos na vida de uma mulher. Então, a mulher ela passa por um processo de espera, de transformação, semanalmente durante a gravidez, né, à espera realmente do seu filho. Então, são muitas mudanças hormonais, fisiológicas, psicológicas, né, emocionais, e mudanças que realmente vêm para ficar na vida dessa mulher. Só que vai chegar um momento em que esse bebê, ele vai nascer, né? Ela vai conhecer esse grande amor e esse corpo ele vai regredir para aqueles estágios iniciais que ele estava no pré-gravídico. Algumas coisas podem ficar um tempinho mais, outras rapidamente vão regredir. E aí ela chega nesse momento em que é um momento que ela realmente entrou no desconhecido. Então, ela tem os cuidados com o seu bebê, que se for o primeiro filho, ela não sabe, a experiência é nova. Então, tem os cuidados básicos, né? De trocar fralda, de dar banho, a questão da alimentação, que no início é a amamentação, depois vai ser a questão das comidinhas. Então, tudo é processo de aprendizado, adaptação. Dia após dia é um novo processo, né? Só que a mulher, ela não está totalmente preparada. Às vezes, o próprio pré-natal, ele não possibilita que a mulher se prepare emocionalmente e fisicamente para esse momento. E às vezes ela desconhece que ela tem vários profissionais que podem ajudá-la nesse momento, que não é somente o obstetra e o pediatra para o bebê. Então, nós precisamos falar sobre isso, porque o puerpério é um momento que a mulher precisa cada vez mais de informação. E a gente não vai jogar tantas informações para ela, né? Porque nós vamos entender que aquela mulher está vivendo um processo de mudança, então informação também demais, ela dificilmente irá assimilar. Então, nós não vamos jogar para a mulher as informações de uma vez. Nós vamos aos pouquinhos, à medida que nós formos ouvindo, presenciando, observando, vendo a necessidade dessa mulher, entendendo o que é que ela precisa de mim. Né? Por isso que é tão importante esse pré-natal multidisciplinar, porque nós já preparamos essa mulher para esse pós-parto.
Então, é um momento de fragilidade física e emocional. E o fisioterapeuta, ele pode fazer parte dessa equipe para melhorar essa situação e fazer com que ela viva um pouco mais plena esse momento de grande amor, mas também de grandes mudanças. Então, a mulher, quando o bebê nasce, ela fica, né? E agora? O bebê nasceu. O que é que vai acontecer? Como é que é ser mãe? Será que eu vou dar conta de ser mãe? Será que o meu corpo vai voltar ao normal? Será que eu vou poder descansar? Né? Quando é que vai chegar esse dia que vai descansar? Né? Muitas mulheres falam, mas para todo mundo passa tão rápido, para mim está demorando tanto. Então, é importante que a gente veja isso, né? Entenda essa mulher, entender que é um processo, e fazer ela entender que é um processo que vai passar, mas que não é só porque vai passar que ela não precisa de ajuda, né? Então, nós precisamos dizer que vai passar, mas também ajudar. Então, nesse momento, né, muitas mudanças fortes, marcantes, mas a principal delas é a construção de ser mãe. E mesmo que essa mulher ela já tenha um filho, é a construção de ser mãe de 2, de 3, de 4, né? Ser mãe, aquela que cuida, aquela que provém, aquela que nutre, mas que também é mulher, que também é esposa, que também é dona de casa, que também tem a sua profissão fora de casa. Então, a gente precisa ver essa mulher no conjunto como um todo. Então, a mulher ela se vê nessa situação, né, de vários afazeres, e quando ela pensa que acabou, ela já tem outro, ela já tem outro, ela já tem outro. E a gente tem que entender isso também. Porque, né, na realidade, a mulher, ela acha que depois que passa todos os desconfortos de amamentação, da gestação, todos os desconfortos do trabalho de parto, ela vai ter mais tranquilidade. Ela tem ciência, sim, que ela não vai dormir como ela dormia, ela tem ciência que ela vai ter muito trabalho, mas ela também quer silêncio, ela também quer tranquilidade, ela também quer descanso, principalmente quando ela vê que ela pode, que o bebê está dormindo, né? Que ela pode se dar esse luxo de descansar. Ela espera nesse momento que ela crie vínculo com seu filho, que ela amamente bem, que ela não tenha nenhum desconforto na amamentação, que aqueles desconfortos do pós-parto, às vezes é uma dor, né, na cicatriz da cesárea, às vezes é uma dor perineal, possam passar a questão dos inchaços, dor de cabeça, e que também ela consiga perder peso, né, voltar pelo menos ao que era o seu peso anterior da gravidez. Então, nós precisamos estar atento a isso, às necessidades, as expectativas que essa mulher tem, as vivências que ela já tem, a história que ela já tem de outros momentos, né? Entender que cada mulher é única, cada família, realidade e núcleo familiar é único, para a gente ver onde é que a gente vai atuar. Porque, na verdade, o que essa mulher vai encontrar é um puerpério real, né? Um puerpério em que talvez ela não tenha esse descanso, esse silêncio, essa tranquilidade que ela imaginou, esperou ter. E o que ela mais vai ver é que o seu corpo ele não vai mudar de um dia para a noite. E que as pessoas gostam de dar os pitacos, né? Os conselhos por amor, que muitas vezes enchem a mulher de informação. Então, cada vez que alguém dá um conselho, ou uma opinião, ou vai dizer, mas comigo funcionou assim, com você também é assim, a mulher ela já se enche de expectativas e de dúvidas, né? Que às vezes impede ela de focar naquilo que é essencial. Então, o ideal é que a gente realmente evite esse tipo de comentário, esse tipo de pitaco, e que já no pré-natal, se eu tiver contato com a mulher, que eu aconselhe, que eu oriente profissionalmente, que principalmente nesses primeiros dias, que ela esteja basicamente com a sua rede de apoio, para evitar essa pressão externa que tem sobre a mulher de que ela precisa ser perfeita, que ela precisa dar conta de tudo, né? Lembrar que ela é mulher, que ela é ser humano, que ela tem suas necessidades, e que por mais que ela ame aquele filho, ela precisa também se amar. A gente também está aí para isso. Então, a gente encontra uma mulher, né, cansada, fadigada, com dor, com privação de sono. Então, a gente, quando não dorme bem, já fica irritada, nós já não tem muita paciência para muitas coisas, tem muita dúvida, muito medo, se está fazendo certo, se está fazendo errado, o que é que poderia melhorar, se de fato eu estou sendo boa para o meu filho, né? A mulher, ela se culpa muito, ela se pressiona muito.
E às vezes ela vê um bebê que nem sempre está interessado no peito dela. E o que ela via nas amigas, ou na internet, ou nos filmes, nas novelas, é que era muito fácil amamentar. O bebê vinha para o seio e amamentava. E a gente já tem que começar a tirar esse estigma dela de que não é bem assim que funcionam as coisas. Às vezes a mãe tem um mamilo diferente, ela acha que isso vai dificultar, então ela já se apavora. Né? Às vezes é uma posição, ela está tão tensa, tão nervosa, que tudo aqui está tenso. Então, ela tem que buscar uma postura de relaxamento, né? E realmente evitar esses pitacos e comparações. Então, daí a importância de a gente ter uma atenção fisioterapêutica antes, né, do parto, se possível, para que essa mulher ela já comece a quebrar paradigmas, já comece a quebrar preconceitos, já comece a modificar atitudes, auxiliar decisões para essa mulher com relação à sua rede de apoio, com relação ao que ela precisa de fato no enxoval, que vá potencializar ou melhorar esse processo de amamentação, porque existe o mercado está cheio de produtos que são ineficazes e que atrapalham mais do que ajudam. E se ela não tiver essa rede de apoio, que a gente possa ajudá-la a construir, que é essencial que ela tenha, né? Alguém para cuidar do bebê com ela, alguém para cuidar da casa, alguém para cuidar dela, dos remédios dela, enfim, se for uma mulher que teve alguma complicação, alguém para dar banho, para higienizar. Então é importante que a gente esteja já orientando, né? Desde a importância da amamentação, o que ela tem que fazer, a preparação da mama, que não é como antigamente que se fazia na gestação. Essa preparação ela se faz a cada mamada, então já tem que ensinar ela, começar a tirar esses mitos, né? Essas condutas que eram frequentemente utilizadas, para que essa mulher ela se esclareça, ela tenha pelo menos esse primeiro momento de informação. E aí, quando o bebê nascer, a gente vai repetir, sim, as mesmas coisas, mas aos pouquinhos, né? De acordo com a necessidade. Mas como ela já teve uma informação prévia, fica mais fácil ela assimilar tudo aquilo, né? Então, é importante que a fisioterapia ela esteja voltada à boa prática da amamentação, desde a gestação até o puerpério. E no pós-parto, como nós somos fisioterapeutas, o que nos diferencia da conduta dos outros profissionais que trabalham com consultoria de amamentação é a gente voltar-se para a saúde integral da mulher. Então, essa mulher, ela não é uma mulher só que amamenta. É uma mulher que, ela, além de estar insegura, com medo, com dúvidas, é uma mulher que está com dor, é uma mulher que está com desconforto, é uma mulher que está, às vezes, com dificuldade de urinar, com dificuldade de evacuar, né, com constipação, até mesmo com incontinência, porque a gestação por si só, né, por ela pressionar essa musculatura e toda essa região pélvica que é mais baixa, ela já tem um fator de preditor de desenvolvimento e disfunção de assoalho pélvico. Então, a gente precisa trabalhar com essas mulheres também isso, né? Independente da via de parto, se foi cesárea, se foi via vaginal. É uma mulher que está com edemas, é uma mulher que tem a musculatura abdominal distendida, é uma mulher que precisa restabelecer suas funções biológicas, a sua postura, né? A sua estabilidade. Então, isso tudo influencia negativamente no assoalho pélvico, na amamentação. Então, eu não posso esquecer, enquanto fisioterapeuta, que eu não estou lá apenas para auxiliar na amamentação. Isso faz parte das boas práticas. É eu entender o que essa mulher de fato está precisando, quais são as dores, os desconfortos, o que ela está precisando para que eu possa resolver, para poder, enfim, ajudar na amamentação. Claro que a gente vai ter que fazer isso concomitantemente, porque ela está no processo de amamentação. Mas eu não vou querer que a mulher, ela realmente foque na amamentação, já que ela precisa, com muita dor, estressada, angustiada, desconfortável. Né? Precisam ver realmente qual é o passo a passo de uma boa amamentação, de um bom aleitamento materno, e ela precisa disso, então eu preciso tratar também essas coisas. E se você, por exemplo, é um fisioterapeuta que só trabalha com obstetrícia, focado mais realmente no parto, no pós-parto, não tem problema, você indica para um fisioterapeuta pélvico que trabalha com essas outras partes, e aí a gente vai junto somando isso, né? Claro que se for uma mãe que não tenha condições de ir para a fisioterapia pélvica, que você possa pelo menos saber o básico, né? De tentar reajustar essa postura, de tentar utilizar alguns recursos, né? Fototérmico também na questão da dor, que você possa tentar aliviar o máximo que você puder com o seu conhecimento, para que isso influencie positivamente no sucesso da amamentação.
Então, todo mundo sabe, né? Uma coisa que a Organização Mundial da Saúde fala muito é que a amamentação, ela deve ser até os 6 meses, e depois ela começar com alguma introdução alimentar, mas que ela pode acontecer normalmente até os 2 anos. O que a gente sabe é que a amamentação não tem tempo, não tem tempo estimulado. O tempo que a mãe conseguir vai ser o tempo ideal. Se ela conseguir 1 mês, se ela conseguir 2, 3, 4, 6, se ela quiser amamentar até os 5 anos, a gente precisa respeitar isso. Então, a gente não pode pressionar a mãe, ela não pode ter mais uma pressão. Olha, você precisa ficar até os 6 meses, porque é o essencial, é importante para o seu filho. Sim, é essencial, é importante para o seu filho, mas a mãe não precisa de mais essa responsabilidade, mais essa pressão, né? Mas porque cada mulher tem a sua realidade única, e tem mulheres que não conseguem realmente por diversos fatores que a gente vai ver aqui, que influenciam na amamentação. Então, o que a mulher conseguir vai ser o tempo legal, ideal e suficiente. O que a gente vê são muitas mulheres frustradas, que às vezes chegam nos 4 meses, 5 meses. Tem mulher que chega 5 meses e meio e por algum momento não consegue mais amamentar, por algum motivo, e elas se frustram, elas se cobram. Ah, Raiana, mas falta só uma semana, mas faltava só 2 semanas. E eu tento sempre dizer a elas: foi o tempo ideal, foi o tempo suficiente, você fez o que você podia, você foi a melhor mãe do mundo com relação à amamentação para o seu bebê. O seu bebê reconhece isso. Não se culpe, não se cobre, foi muito bom. Né? Que vem outras etapas para você se descobrir e crescer enquanto mãe. Tá tudo bem. Então é importante a gente passar isso para nossa mãe. A gente sabe sim que temos várias importâncias, né? A gente sempre fala isso, principalmente na consulta pré-natal. Desde a questão de crescimento do bebê, a questão da visão, a parte cognitiva do bebê, imunológica, psicológica, a própria questão econômica, porque diminui, né, o consumo dos leites artificiais, que são caros, mas também a questão ambiental. Cada vez que você compra um leite artificial, você vai depositar aquilo na natureza em algum momento, e aquilo demora, né, para fazer o seu processo. Então, aquilo vai acumulando na nossa terra, na nossa água, produtos que são químicos, industrializados, que a gente sabe que não faz bem para a natureza. Então, tem toda essa importância também a gente focar no aleitamento materno. Então, a gente precisa dizer à mãe, importante é. Muitas vezes a gente chega para a mãe, por que você acha que é importante? Porque é bom, porque meu bebê vai ficar saudável, não vai ter doenças. Mas às vezes ela nem sabe que para ela também é bom. Então, incentiva essa mulher, olha, vai ser muito bom, porque tem a questão de perder peso, no início, pode agir na contracepção, é só no início, né? Até voltar o ciclo ovariano normal. E você também tem menos chance de ter osteoporose, diabetes, câncer de mama, câncer de ovário, a questão da hemorragia pós-parto, quanto mais ela amamenta, libera ocitocina, então volta aquele útero ao local, expulsa todo aquele sangue que irrigou a placenta de uma vez, para essa mulher evitar essa hemorragia. Então, gente, é muito bom para a mãe e para o bebê. E a gente precisa sempre relembrar isso para elas, né? Principalmente quando elas estiverem um pouquinho desanimadas com a rotina. E a gente vê que o nosso país ele é referência em aleitamento materno. Nós temos políticas e programas públicos que nos impulsionam, nos ajudam, nos norteiam para essa prática, né? Várias estratégias. Às vezes não acontece como gostaríamos, mas nós podemos continuar com o nosso trabalho de qualidade, focado nisso, para que a gente consiga, aos poucos, realmente fazer crescer essas políticas e fazer com que elas sejam, de fato, praticáveis, seja no SUS, seja na rede privada. Então, nós temos aí um monte de coisa, dentre elas, uma especial, que é o Banco de Leite Humano, que ele tem pelo SUS, aqui na nossa cidade nós temos no ISEA, e que nós ajudamos, né, com esse leite recolhido, a sobrevida de pacientes, de bebezinhos RN que estão na UTI por algum motivo, né, ou porque não tem a mãe, ou porque teve realmente alguma condição clínica. Então, é importante que a gente conheça essas políticas de promoção e de prevenção, de apoio, para que a gente possa realmente saber que nós temos a quem nos amparar, embora seja desafiante, né, no país em que a gente vive. Nós temos também a proteção da mãe com relação à licença maternidade, o salário maternidade, a garantia de emprego, a gente tem também exercícios domiciliares para estudantes, a gente tem também, pela CLT, exigências para que essa mulher ela tenha no seu trabalho a sua pausa para a ordenha e até um local para guardar esse leite.
temos a questão da licença paternidade, né? Temos o apoio do cuidado do pai, para que o pai ele possa acompanhar esse processo, para que ele tenha também a sua licença, e que ele tenha essa aproximação com esse momento, né? Nas políticas nacionais também de saúde do homem, a gente fala muito sobre cuidado do homem pai, né? Para que a gente não volte somente para a mãe, para que ambos possam entender o seu papel de pai e mãe e se ajudem nisso. E para nos apoiar, nós temos a Rede Cegonha, o Banco de Leite e a Unicef, que está aí sempre atualizando os 10 passos melhores, né? Assim, vamos dizer, os que não pode faltar para que a gente tenha o sucesso da amamentação. Então, para a gente ter uma boa prática de amamentação, a gente precisa conhecer esses 10 passos da Unicef. Então, nós temos sempre que levar para a mulher a discussão sobre a importância, né, de ter uma equipe para isso. A gente tem que fazer com que esse bebê tente ter contato pele a pele desde a primeira hora de vida. Isso influencia a produção mais de ocitocina, de prolactina, e isso ajuda nesse sucesso da amamentação. Que a gente possa apoiar as mães, não obrigá-las, mas apoiá-las, de acordo com cada necessidade, né? Que a gente possa possibilitar que eles fiquem o máximo de tempo juntos, que a gente possa reconhecer os sinais do bebê e da mãe, das necessidades que ele tem, as reações que eles têm, e que a gente possa dar continuidade, dar uma assistência contínua. Não é só chegar na maternidade, fazer uma assistência e depois ir embora, né? Eu acredito, pela minha experiência prática mesmo, que é uma semana é o tempo mínimo que eu tenho que ficar com essa mulher. Então, sempre eu falo com ela, a gente fecha os contratos de pelo menos uma semana, em que eu sempre estarei lá, alguma horinha por dia, dando essa assistência, porque são momentos de altos e baixos. Nós temos todas as repercussões do puerpério, além da amamentação, né? Então, nós precisamos estar atentos a isso. E a informação, ela não tem jeito, ela vai salvar o mundo, né? Inclusive, foi uma das coisas que a gente, junto com a Unicef, eu no meu TCC, junto com a Unicef, constatamos isso, que o sucesso da amamentação, ela depende da informação. Se a mulher é uma mulher bem informada, ela consegue desmistificar esses mitos que existem em amamentação, de tamanho de seio, do bebê, por que o bebê não está mamando, meu leite está secando, né? Eu preciso complementar, eu preciso de mamadeira, meu leite não está sendo suficiente, nutritivo, né? O bebê vai morrer de fome. Então, assim, muitos mitos que acontecem, né, relacionados também a uma mãe que trabalha fora e tudo mais, né? Às vezes não pode lavar o cabelo quando tá amamentando, coisas que são mitos e questões culturais mesmo que a gente vai desmistificando. Porque o que a gente encontra na mulher é uma mulher que tem uma expectativa super maravilhosa, né, de amamentar, sempre bonita, linda e maquiada, como acontece nas campanhas, mas a realidade é uma mulher que às vezes ela pode sofrer um pouco, às vezes não é nem dor, às vezes é sensibilidade, né? E muitas mulheres falam, se você sentir dor, tá errado. Não é bem assim. A gente precisa saber, é dor ou sensibilidade? Porque realmente nas primeiras mamadas acontece sensibilidade, né? Depois é que realmente a gente vai se adaptando. A dor realmente por si só é que a gente tem que ter cuidado, né? Para que evite uma intercorrência mamária. Então, nós profissionais da saúde, em qualquer rede, né, qualquer instância de assistência, nós precisamos ter a sensibilidade de entender quais são os sentimentos da mulher, quais são as vontades e quais são as decisões. Nós vamos ajudar nisso. Então, nós não vamos obrigar a nada e nem dizer que existe um padrão. Tem que ser assim, né? Então, a mãe, a gente já preparou ela no pré-natal, né, para que ela tenha essa equipe, mas que principalmente ela tenha a rede de apoio dela e que ela sabe que ela vai, e que ela saiba, que ela tenha consciência que ela tem apoio, que ela não está sozinha nessa. Nós, da fisioterapia, nós somos regulamentados pelo nosso conselho para dar essa assistência, tanto dentro das maternidades como fora das maternidades. E nós vamos avaliar não somente a amamentação, mas quando a gente fala de amamentação, é importante que a gente veja todo o histórico clínico da amamentação, se fez alguma cirurgia de mama, a questão do parto, como aconteceu, se houve realmente o contato, né, pele a pele precoce, como é que tá esse mamilo, como é que tá essa postura, essa posição da mãe, do bebê, como é que tá esse tempo de mamada, essa produção desse leite, se esse bebê está de fato saciado, se ele mantém essas funções como xixi, cocô e sono reguladas, e se ela já apresenta alguma intercorrência mamária.
E a gente precisa identificar com isso se algo está incomodando o bebê, mas também se algo está incomodando a mãe, né? Para que a gente possa retirar esse fator causal. Então, um dos nossos objetivos principais é facilitar esse processo exclusivo. A gente vai facilitar, a gente não vai obrigar, né? Por isso que é importante a gente entender as dificuldades que acontecem, porque entendendo as dificuldades, a gente tem as boas práticas acontecendo, né? De saber que cada mulher é única, mas que a gente pode ter algumas dificuldades, né? Às vezes é uma falta de apoio, de incentivo, falta de informação, mas às vezes é uma criança que a mulher amamenta bem, mas não está crescendo, né? Às vezes é uma produção do leite que não vem. A própria cirurgia de suspensão e redução de mama, ela atrapalha porque ela mexe na anatomia da mama, e quando a gente mexe na anatomia, a gente mexe na função. E a função da mama é produção do leite, né? Gestão do leite. Então, se a gente mexe na anatomia, a gente mexe na função. A prótese de silicone, ela não atrapalha, certo? Porque a prótese, ela não mexe naquela estrutura anatômica da mama. Mas a de redução e suspensão, sim. Às vezes uma mama também muito grande, muito túrgida e mole, ela também atrapalha, mas a gente tem recursos para ajudar, né? Então, às vezes, é um bebê que chora e que a mãe ainda não reconhece o comportamento, porque isso é aprendizado constante, né? Às vezes é uma mãe que não tem licença maternidade, que precisa trabalhar. Às vezes é uma mãe que, de início, já tem fissura, porque o bebê já pegou errado, né? Às vezes já tem outros tipos de intercorrências. E também temos a questão emocional da mãe e a privação do sono da mãe. Então, nós vamos ver em breve algumas dessas intercorrências que podem acontecer, mas que com as boas práticas de vocês de amamentação, isso não vai acontecer, que é possível. Então, quando a gente trabalha com amamentação e a gente quer ter boas práticas, né, a gente fica refletindo sobre algumas coisas. Como é importante essa reflexão, né? Todas as mães, elas apresentam problemas, né? Não, nem todas as mães apresentam problemas. Existem mães que amamentam super bem. Elas podem ter outros tipos de problemas no puerpério. Então, nada da gente ficar comparando. É uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça da mãe e da rede de apoio. Não é para comparar. Às vezes, um filho, mesmo que ela tenha já outros filhos, vai ser diferente a experiência, e sempre é. Será que realmente as mulheres que estão lá no SUS, ou que têm um nível de escolaridade mais baixo, ou que são pretas, né, que têm um nível socioeconômico mais inferior, elas têm a mesma assistência que aquelas mulheres que têm plano de saúde, que conseguem pagar uma assistência? Claro que não, né? Então, se a gente fala de informação, que a informação é importante, cadê a unidade básica de saúde da família no pré-natal informando sobre isso? É um desafio que a gente tem. A gente tem políticas e programas públicos importantes, que no papel é muito lindo, mas que a equipe às vezes não está engajada nisso. Cadê o fisioterapeuta na unidade básica de saúde da família para trabalhar no pré-natal? Quais são os problemas mais frequentes? Será que isso é a fissura e a dor? Será? Com certeza não. Mas a grande maioria é por fissura e dor. Por que esses problemas acontecem, além da falta de informação? Às vezes é uma mama que está muito molhada, a gente vai, já coloca no sutiã, já coloca na roupa. Às vezes é porque a gente não observa mesmo a pega, o bebê fica chupetando no peito, brincando com o peito, e a gente acha que só porque está fazendo um barulhinho funciona, e não é assim, né? E principalmente, qual é o histórico de amamentação dessa mãe? Porque a gente pega mães que são traumatizadas com a amamentação, então elas já têm um bloqueio negativo, mesmo que elas digam, eu quero, dessa vez eu quero fazer dar certo, mas existe alguma coisa aqui guardada negativa, né? Então, essa mãe, ela deseja amamentar? Pronto, se ela deseja amamentar, vamos começar. Vamos tirar esse medo que ela tem por uma experiência traumática. Vamos informar, vamos acolher, vamos ouvir essa mulher, né? E a gente vai começar a entender esses problemas. Entender que a amamentação, ela tem vários fatores que determinam, né? A questão social, o biológico, o perfil do trabalho dessa mulher, o perfil cultural, a assistência profissional que ela recebe ou não, e essa rede de apoio que é essencial. Mesmo que ela não tenha assistência especializada, mas se ela tiver rede de apoio, às vezes é o marido, a sogra, a mãe, um amigo, uma vizinha, que ajude ela na questão da alimentação, medicação, cuidados com a casa, às vezes um cuidado também com o bebê, né? Então, isso é muito importante para a mulher, isso faz toda a diferença, isso determina realmente a amamentação. Então, antes de qualquer coisa, nós vamos ver. Temos fatores que influenciam? Temos. Mas como é que está essa mãe? Ela quer amamentar?
Qual é essa experiência? Qual é a rede de apoio dela? Essa rede de apoio que ela escolheu, aonde que ela tem, de fato está cumprindo o seu papel? Será que não é melhor conversar com essa rede de apoio? Eu sempre gosto de conversar com a rede de apoio se eu conheço a mulher antes, né? Do parto. Mas assim, se não, eu converso com eles também individualmente, para eles entenderem o papel deles, entenderem algumas coisas, né? Também sobre a amamentação, para que os mitos e experiências deles não passem para a mulher. O que essa mulher tem de desejo e expectativa? O que ela sabe já sobre isso? O que ela já viu, já leu, já se informou? O que ela ainda precisa saber? Então, isso a gente precisa ter esse contato, se possível, antes do parto. Mas, se não, o primeiro contato com ela em casa, não no hospital, porque no hospital fica muito difícil isso. No hospital, geralmente, a gente vai mais para a parte prática, a gente orienta poucas coisas. Mas em casa, que a gente tem mais tempo, ela está mais à vontade, a gente conversa melhor com ela, se a gente não tivesse esse atendimento prévio, né? E aí nós vamos, para ajudá-la na amamentação, fornecer informação sempre sobre fisiologia, sobre os mitos e verdades, né, amamentação, sobre a orientação da pega, as posições, as posturas, a preparação para essa mama, como ela pode retirar esse bebê dessa mama e também essa postura da mãe do bebê. Então a gente já começa dizendo a ela, olha, esse leite seu, ele não é um leite fraco. O leite ele é produzido à medida que uma bebê amamenta. Então, 80% do leite é produzido enquanto o bebê está amamentando. Então, se você não coloca o bebê ao seio, ou se você priva ele para dar um complemento, por exemplo, ele não vai produzir o leite. Quanto mais você colocar, mais produção haverá. E aí entender esse processo, né? Que quando o bebê suga, é estimulado aqui na cabeça dela, em alguma região, a produção do hormônio que produz o leite. E enquanto ele está sugando, enquanto ela está se entregando àquele momento de tocar, de olhar o seu bebê, de acariciar, de realmente viver aquele momento, está liberando o hormônio do amor, que é a ocitocina, que é ele quem faz a saída, a ejeção do leite. Então não adianta somente você sugar, produzir, porque aí vai ficar lá parado, vai engurgitar. A gente precisa ter a ocitocina para liberar. E isso envolve muito o querer da mãe, as emoções da mãe. Outra dúvida que ela tem, que a gente tem que desmistificar para as boas práticas, é com relação ao mamilo, porque muitas mulheres acham que alguns tipos de mamilos não podem amamentar. E daí a importância da gente mostrar a ela, né, que essa mama, a gente tem várias glândulas, mas que o mamilo não tem glândula de leite. O mamilo ele serve como um canudo, né? Então ela vai fazer a força, o bebê vai abocanhar aqui, né, nos ductos mamários, nas glândulas, e o canudinho só vai fazer sair. Então, enquanto ele estimular realmente no local correto, que seria aqui na auréola, ela vai conseguir amamentar. Agora, se de fato o bebê só pegar aqui no mamilo, aqui não vai ter como sair leite mesmo. E ele vai fazer uma força grande e aí vai fissurar. Então, entender ela que o mamilo, ele é um a mais, é um up, um plus. Que se ela não tiver, não tem problema. E evitar utilizar os mamilos de silicone, as seringas que as pessoas usam de pressão, né? Porque realmente isso atrapalha bastante. Muitas pessoas dizem, use a ordenha, né? Use a desmamadeira porque ela ajuda. Só que a desmamadeira no horário incorreto, no local incorreto, no tempo incorreto, vai fissurar também, porque a pressão que ela faz positiva é muito grande no mamilo. Então, vai fissurar ao redor, que é justamente no lugar onde o bebê pega, e isso vai doer, vai incomodar. Então, precisa aprender a respeitar essa anatomia, né? Aprender a respeitar de que aqui o estímulo deve ser mínimo, maior tem que ser realmente na auréola. E aí nós vamos para questões importantes das boas práticas, né? Esse sutiã de amamentação, realmente ele é necessário? Né? Como é que está esse sutiã de amamentação? Ele não pode ser muito apertado, ele não pode ser muito folgado. E para que ele serve? Porque muitas mães dizem, para segurar a mama, né? Mas assim, quando a gente termina de amamentar, se a gente colocar o sutiã logo em seguida, vai molhar. Vai ter um atrito do bico com o sutiã. Mesmo que a mãe diga, mas a produção ela tá pouca. Mas em algum momento isso vai acontecer. E mesmo que você não esteja na pojadura, no momento de maior produção, assim que o bebê termina, fica molhado. Então, o ideal é que a gente evite esse atrito com o sutiã. E que não sejam sutiãs apertados para não bloquear os ductos, nem folgados demais, porque não vão servir para a função que ela deseja. Quando a gente vem para a desmamadeira, a gente tem as elétricas e as manuais, de várias marcas. O que eu sempre indico, esse biquinho,
grandão, essa bolona grandona aí, que acomoda no peito, ela tem que ser grande. Tem umas mamadeiras que são muito pequenas. Então, quando faz a pressão, machuca a pele da mãe. E a bolinha de dentro, que é a que fica o mamilo, ela também tem que ser grande. Ela não pode ser menor que o mamilo da mãe. Então, a gente precisa, quando for comprar, verificar o mamilo da mãe. Por isso que eu indico que a gente compre quando nasce o bebê. Porque o mamilo ele fica diferente. Então, a gente vê o tamanho, a gente vê qual é o ideal. Mas muitas mulheres não fazem isso. Elas já compram antes, achando que vão precisar no primeiro dia, que não precisa, e aí isso acaba fissurando ainda mais. Então, temos que ter muito cuidado com o tamanho, mas também com a força que essa desmamadeira faz para poder amamentar. E o ideal é que entre a elétrica e manual seja elétrica, porque a pressão possível que faz é bem menor. Concha de amamentação. Qual é o intuito da concha de amamentação? Eu sempre pergunto à mãe, mas por que você quer usar? Sempre quando ela vai me dizer, eu tenho isso, mas por que você quer usar isso? Para que eu diga se realmente é necessário ou não, né? Então, as conchas, elas vão, além de machucar o mamilo, porque tem a pressãozinha da rodinha que ela fica lá, tem a questão da umidade, né? Então, a questão da umidade vai poder desencadear, por exemplo, uma candidíase mamária, uma infecção bacteriana. Então, conchas, absorventes, isso tudo vai, além de fissurar, que se você não corrigir, vai levar a outros tipos de intercorrências, vai só piorar, temos a questão da infecção. Então, nós não podemos orientar que use conchas e absorvente. Absorvente, vá lá para o médico, para a pediatra, bota o absorvente, quando chegar, retire, certo? Só para você não precisar ir com as rosquinhas, que eu vou dizer quais são. Bicos de silicone do mesmo jeito. O bico de silicone, além de ter uma pressão, um buraco muito grande entre o mamilo e de fato, onde o bebê pega, tem um ar muito grande, então o bebê ele suga muito ar ali, né? Isso atrapalha bastante também a sucção dele. Além de que ele se acostuma com o bico. E o bico é aquele gosto de látex, né? Não é o gosto da mama, ele sente um cheiro que é diferente. E isso vai deixando ele um pouco desgostoso, né? Dá o confundimento, sim, dos bicos. Então, quando a gente explica à mulher que não precisa de bico, ela já começa a dizer que aquilo não é necessário. Então, sempre lembrar que não precisa de bico. E as almofadas de amamentação, nós vamos ver, né? A almofada ideal seria uma almofada que fosse grande o suficiente para ela se apoiar verdadeiramente. Então, nós temos várias almofadas no mercado que não apoiam a mão o braço da mãe, apoia só o bebê. E não é indicado isso, certo? Aqui seria a foto do bico de silicone para quem não conhece. E aqui seria a concha também para quem não conhece. Esse buraquinho pequenininho que tem aqui é o que vai também machucar, né? Quando se usa muito tempo. Com relação aos sutiãs, eu já falei. E com relação às almofadas que eu estava falando, é que essa almofada ela tem que apoiar até essa região abaixo das axilas da mãe, para que ela possa repousar esse braço e, de fato, se relaxar para aquele momento. Se ela fica com o braço muito tenso ou desconfortável, em algum momento ela não vai conseguir manter aquela postura e aquilo pode atrapalhar a pega do bebê, que talvez ela já tenha conseguido deixar certinho, né? E essas são as rosquinhas que eu acho maravilhoso. Você pega fralda de pano mesmo, faz esse passo a passozinho, vai fazendo uma rodinha. Às vezes tem mulher que é tão grande o bico e a própria mama que eu boto uma rodinha em cima da outra. Qual é o intuito dela? É permitir que assim que você termine de amamentar, você já coloque isso, porque além dele como é que eu posso dizer? O leite em excesso, ele vai cair nessa rosquinha, que é de pano, e aí, claro, você vai ficar trocando durante o dia, porque não pode ter umidade ali, mas principalmente para não tocar o mamilo no sutiã, na roupa. Então, essa rosquinha, o tamanho dela, a espessura, tem que ser do tamanho que faça não tocar na roupa, mesmo que precise usar 2 ou 3. Isso ela vai usar diariamente em casa, mais um motivo para ela não querer visita, porque ela sente um pouco constrangida de ficar com o peito, porque fica bem grandão, né? Mas que ela usa isso frequentemente. Todas as minhas pacientes que usam isso e que seguem o passo a passo, elas não têm nenhuma intercorrência. Então, precisa ser a paciente, assim, bem compreensiva com relação a isso, e a gente explicar, de fato, a importância e ensiná-la a fazer isso. E isso realmente é um ponto-chave das boas práticas de amamentação. Outro ponto que a gente tem que orientar é que quando ela for amamentar, ela tem que ter o seu momento, o seu local de amamentação.
certo? Então, ela precisa escolher esse local sem pressões, sem ninguém olhando, sem ninguém observando, para que ela possa se entregar para esse momento, para além dela se concentrar, ela também liberar mais a ocitocina. Então, qual é o primeiro passo da amamentação para sucesso? Não é a pega do bebê, é a postura da mãe. Muitas pessoas acham, é a pega, é a pega, é a pega. Para a pega dar certo, a gente tem que ter alguns passos antes. Então, a primeira coisa é a mãe ficar confortável. Com as pernas estiradas, com essa região confortável, com a coluna confortável, com tudo muito confortável. Ela pode usar almofada ou não, ela pode utilizar lençol, travesseiro, rolinhos. O que importa é que ela deixe esse bebê dela, né, com essa região do dorso dele voltado para ela e essa cabeça um pouquinho mais elevada do que o corpo, né, caso ele vá engurgitar. E quando ela for segurar, que ela tem que segurar só nessa região aqui. É o que importa. Todo esse aqui vai estar acomodado no corpinho, na almofada, no bracinho dela. Então, tem que estar virado um para o outro, independente da postura que ela escolher, porque a amamentação não existe postura correta. Só existe que o bebê tem que ficar virado para a mãe, né? Estou colocando mais em cima porque vocês não conseguindo ver a parte de baixo. Mas ele tem que ficar assim, né? Sempre voltado para a mãe, independente da posição. Então, ela vai escolher a posição que ela quiser, contanto que ela tenha esse apoio e fique sempre o bebezinho virado para a mãe, a cabecinha um pouco mais elevada. Né? Geralmente elas gostam muito da tradicional e uma coisa que eu sempre digo, gente, vamos mudar? Quando a gente muda posições, a gente permite que o bebê ele pegue o leite de todas as áreas do peito. Né? Então a gente não foca só em um local, a gente evita esses engurgitamentos, essas bolinhas de leite que ficam. Né? Então, o ideal é que a gente vá sempre modificando as posições de acordo com o peso do bebê, com a altura, com a barriga da mãe, né, que vai diminuindo aos poucos. Então, sempre é uma dica muito importante também para as boas práticas. Depois que a mãe se preparar, ficar na posição dela, antes de botar o bebê, ela vai massagear. Então, geralmente, essa massagem, ela acontece nessa região areolar, primeiramente, né, com os nossos dedinhos. A gente ensina a mãe a fazer essa pressão. Não é uma pressão para doer. E depois em todo o restante da mama. E aí, no final, ela pode puxar um pouquinho o mamilo e depois fazer uma mini ordenha, porque ela vai botar o leitinho aqui para o bebê já sentir que tem leite para já começar a produzir a ocitocina. Então, sempre depois que ela fica bem posicionada, confortável, a gente vai massagear a mama. Então, faz a massagem, né? Tem mães que fazem massagem assim na mama, tem mães que fazem circular, tem mães que fazem como a gente ensina. O que importa é que ela vá fazer com o intuito de quê? De abrir, de acordar essas glândulas de leite, esses ductos para esse leite sair. Porque a mama, quando está muito dura, muito rígida, não está maleável, o bebê não consegue pegar bem. Então, depois faz essa pequena ordenha, pode ser só uma gotinha mesmo, né, para botar na mama. E aí, se for muito leite, pode também fazer, se vai continuar ficando muito pesada a mama, pode fazer uma ordenha no copinho para complementar para o bebê, porque o verdadeiro complemento é o próprio leite da mãe. E aí sim colocar o bebê para pegar. Então, o que é que eu quero que o bebê faça? Que a boca dele fique aberta. O lábio superior para cima, o lábio inferior para baixo. A boca de peixinho, como chamam. Só que para isso acontecer, ele tem que estar bem posicionado. Ele tem que estar com o corpinho todo voltado para a mãe, com a cabeça elevada e com o queixo encostado na mama da mãe. Quando o queixo dele encosta, automaticamente o lábio inferior vai abrir. E aí, normalmente, fica uma narinazinha solta para ele respirar. Por mais que a gente saiba que o bebê tem um reflexo de fuga asfixia, mas a mãe fica também mais tranquila assim, né? E ele também fica. Então, o ideal é que a gente tenha essa posição do queixo encostado para abrir, né? O narizinho solto e o bebezinho com todo o corpinho virado para a mãe. Ele se olhando, ele se curtindo. E quando a gente for amamentar, acabar com aquilo. Gente, tem que ser 20 minutos para um lado, 20 minutos para o outro. Tem que ser uma mama de uma vez, depois na outra mamada na outra. Não. A gente tem que perceber os sinais do bebê, né? Nós vamos observar se esse bebê tá com fome ainda. Como é que eu sei disso? Se o bebê estiver ainda muito irritado, agoniado, se é um bebê que tá querendo sair do peito, mas sem conforto, sem tranquilidade, então ele ainda tá com fome. Então, o que é que eu vou fazer? Colocar no outro peito. Às vezes eu passo 40 minutos em um e no outro só 5, porque realmente o outro peito é o complemento. Então, acabou isso de tempo e de hora. É o bebê que vai dizer, pode ser que ele demore 10, 20, 30, 40, 50, não sei.
Você vai observar o bebê. Se ele estiver irritado, choroso, com as mãozinhas fechadas, presas, ele está com fome. Se ele estiver com a mãozinha aberta, bem molinho, relaxado, às vezes até ele sai do peito dormindo, ou com a boquinha bem aberta de leite, então ele está satisfeito, né? Mas se ele tiver alguma reação ainda, por mais que ele se acalme, mas a gente percebe uma rigidez nele, então ele ainda está com fome, então nós oferecemos a outra mama. Então é importante sempre a gente olhar para o bebê e não para o relógio, certo? E perceber esses sinais de saciedade na mama. Então, geralmente, um bebê que sai com essas lindas imagens aqui é um bebê que está muito satisfeito. Se é um bebê que está assim, que faz xixi, que faz cocô, que dorme bem, que se alimenta com horários regulares, às vezes é de 1 hora, às vezes é de 2 em 2, às vezes de 3 em 3, de 4 em 4. Cada bebê tem o seu. A gente também tem que quebrar esse padrão que tem que ser de 3 em 3 horas. Por isso que a OMS ela recomenda a livre demanda, porque cada bebê é único. Então, é importante a gente ver essas mãozinhas e essa reação desse bebê. Lembrar que tudo isso vai atrapalhar a amamentação, só que é impossível você dizer, ó, mãe, não se estresse, não se irrite, não fique depressiva, não tenha atenção, cuidado com a dor, não tenha medo, né? É muito difícil. Então, daí a importância, mais uma vez, da gente, desde o pré-natal, estar conversando com essa mulher. E se não, a gente ter esse olhar, essa escuta, essa boa informação. A boa informação é muito importante nas boas práticas, né? Para que ela possa se sentir amparada, protegida, mas principalmente capaz. Toda mulher que consegue amamentar de verdade é uma mulher que acreditou na sua capacidade de amamentar, né? Então, ela precisa entender essa sua capacidade e que ela não é obrigada a nada, né? Então, nós podemos ainda assim, mesmo com as boas práticas, de postura da mãe, depois de massagem, depois a pega do bebê, depois a rosquinha, né? Todo esse passo a passo organizado, a gente ainda pode ter intercorrências. Às vezes a mãe não faz direitinho, às vezes é um problema realmente anatômico, fisiológico. Então a gente vai ver um pouquinho disso. O que a gente mais vê são mamilos doloridos, mamilos planos ou invertidos, uma mama muito cheia, engurgitada, às vezes tem sangue no leite, às vezes os ductos lactíferos estão bloqueados, às vezes tem uma mastite, e às vezes o leite demora a descer, como elas chamam, né? Por isso que eu sempre digo, o leite não demora a descer, o leite sempre desceu, porque desde que chega o colostro é leite. Eu sempre chamo leite colostro, eu nunca digo só colostro, para que ela entenda que o leite já desceu. Só que agora ele precisa de mais estímulo para poder descer os outros tipos de leite, né? E que o colostro ele é importantíssimo e essencial, e quanto mais tempo ele durar lá, melhor para a imunidade do bebê. Uma das coisas até que eu não falei, que eu lembrei agora, é que é importante informar essa questão dos tipos de leite, mas que qualquer tipo de leite é importante. Que não existe mais isso que se tinha antigamente, leite anterior, leite posterior, o leite que no início é só água, depois é gordura, porque nós podemos perfeitamente, durante uma única mamada, produzir todos esses tipos de leite ao mesmo tempo. E o bebê se alimentar tanto com água como com gordura. Então, por isso que a gente nem fala tanto assim sobre isso, mas é importante esclarecer isso para elas. Às vezes a gente vê uma criança que amamenta e não ganha peso, uma baixa produção, aquela que eu falei no início, né? Essas são as dificuldades que podem levar às intercorrências. E uma coisa que se dizia muito antigamente era que a mãe tinha que higienizar a mama, toda vez que amamentasse tinha que lavar com sabão, que ela tinha que dar banho de sol e que ela tinha que usar pomada. A gente sabe que quanto mais a gente fricciona os seios, a gente tira a proteção natural dele e a gente tira o cheiro dele. Principalmente quando a gente usa sabonetes de cheiro. E o banho de sol, a gente antes achava que prevenia fissuras. Hoje a gente já sabe que ele racha mais, ele deixa mais seca a região, mais propensa a rachar. E a pomada, a gente achava que funcionava, né, que cicatrizava, mas a pomada, ela não cicatriza. Ela deixa a mão mais oleosa e o bebê escorrega muito, então ele continua pegando errado e aí fissurando. Então, assim, lógico que a gente vai orientar isso à mulher, mas se ela decidir usar a pomada ou o banho de sol, é a opção dela, nós não vamos poder julgar com relação a isso. Né? Nós só vamos orientar que hoje não é mais usual, né? Que o usual realmente, para evitar qualquer atrito e fissura, é massagear antes da mamada e no final colocar a rosquinha de amamentação e evitar usar todas aquelas coisas que se compram, que se vendem no mercado, que a gente mencionou aqui, que atrapalham isso. E o que são as posturas gerais disso? Não tem para onde correr. Se a gente ir no fator causal e tirar, ótimo. Então, o que é que a mulher precisa?
postura adequada dela, seu cantinho da amamentação, sua postura confortável, a postura adequada do seu bebê, né? Aprender a revezar as mamas, aprender a mudar as posições, não deixar essa mama úmida, usar as rosquinhas, evitar qualquer atrito, fazer ordenha quando perceber que está tendo muita produção, né? E, se precisa, utilizar os recursos fitoterapêuticos hoje, que se utiliza bastante o laser de baixa potência, né? Mas se você faz um trabalho muito bem feito aí, você não vai precisar usar o laser. Mas se tiver fissura, use o laser, né, de baixa potência. E tirar aquele mito que a gente tem que usar compressa gelada ou morna. A gente sabe que a compressa morna, ela vai engurgitar mais e a gelada vai fechar esses ductos lactíferos, vai impedir que esse leite saia. Então, vai engurgitar mais do mesmo jeito. E evitar usar recursos da fisioterapia, como infravermelho ou LED de placas, porque quanto mais a gente coloca, mais vasocongestão a gente vai proporcionar. Então, toda mãe deve ser orientada com manter as mamas secas, amamentar com frequência nos dois seios, mesmo que o bebê às vezes prefira só um, né? Que ela possa ter uma técnica adequada, tanto de massagem como de posicionamento, que ela não use nada nessas mamas, que ela evite os atritos e, se precisar interromper a mamada, que ela pegue o dedinho mindinho dela e tente ficar colocando na boquinha do bebê para que ele sugue esse dedinho dela e ela saia da mama sem força. E quando a gente puxa de vez, a gente pode acabar fissurando. E aí, para aquelas mães que têm baixa produção do leite ou que tem algum outro problema, né, que é clínico, a gente pode usar a translactação. Então, o que a gente faz? A gente tenta fazer com que esse bebê tente sugar. Às vezes é um bebê que tem uma sucção muito débil, que não consegue. Então, a gente quer estimular essa produção do leite. Então, a gente vai fazer esse recurso até que esse bebê consiga amamentar direitinho na mama sem nenhum auxílio. Então, a gente pega a sonda número 6, bem fininha, compra em farmácia, e coloca o próprio leite da mãe que está ordenhado, ou se realmente ela tiver zero leite, a fórmula indicada pelo médico, pelo pediatra, e a gente coloca isso na mamadeira, e aí coloca no bico, para que o bebê ele fique posicionado igual se estivesse amamentando, e ele vai fazer o estímulo na sonda amamentando. Então, na cabeça dele, ele está se alimentando bem, mas também ele está lá fazendo estímulo na auréola para que haja essa produção do leite. Então, é uma das opções para essa baixa produção, ou a sucção débil do bebê. E quais seriam os casos de ordenha? Uma mãe que precisa trabalhar, é uma mãe que está com muita produção. Então, como é que eu tenho que fazer? O recomendado hoje é que eu ordenhe em horas específicas do dia. Eu evito ordenhar antes de amamentar, porque aí pode fissurar realmente essa mama e deixar mais sensível essa mama. Então, eu posso ordenhar, exemplo, depois de mamar, eu posso ordenhar horas específicas do meu dia, que é o ideal, porque o corpo ele já vai saber que aquela hora é a da ordenha. Pode ser à noite, pode ser de manhã, ela vai perceber o horário que ela tá mais cheia. E aí ela vai fazer a massagem, né, circular, e vai ordenhar, ou com as mamadeiras elétricas, ou manual, ou com as mãos, de acordo com a realidade dela. E o ideal é que ela armazene em um pote de vidro com tampa plástica rosqueada, e que ela coloque a primeira hora de retirada, né? Então, ela vai colocar a primeira hora de retirada e ela vai contar 12 horas daquela hora na geladeira e de 15 a 90 dias, dependendo do leite, no freezer. Para você tirar da geladeira, se for usar naquelas 12 horas, você pode deixar a temperatura ambiente mesmo, sem precisar esquentar. Do freezer, você pode colocar em banho-maria, mas o que eu aconselho? Deixa a água lá bem fervida, depois desliga o fogão e coloca a mamadeira lá em cima, tá? Nunca bota a mamadeira com o fogão, com o fogo ligado. Então, o intuito não é deixar o leite morno, não. O intuito é deixar o leite em temperatura ambiente. Qual a temperatura ambiente? É a mesma temperatura que sai o leite do seu peito. Você vai dizer isso a ela. Que nem é quente, nem é frio. Então, a gente vai poder fazer isso, certo? Exemplo, mas eu terminei agora só 5 ml. Se naquelas 12 horas você quiser completar, tipo 20, 30 ml, você pode completar aquele potinho, contanto que você usa aquilo ali em 12 horas, certo? E aí você vai botando e tirando da geladeira. E você pode oferecer ou pelo copinho, ou pela colher, ou pela seringa. E para ofertar o bebê, caso precise, geralmente é um cálculo de 15 a 30 ml por quilo por mamada. É uma média, né? Depende de cada bebê. Então, primeiro vai a escolha da ordenheira, a melhor que tiver, contanto que a mulher se adapte, né? E tenha higienização boa. E assim é a oferta melhor. Por quê? Porque dessa forma eu não vou confundir os bicos e aí quando o bebê ele for para a mama da mãe, ele não vai estranhar, né?
Então, é importante que ele faça dessa forma. Então, a gente ensina o bebê a ficar mais em pezinho, em vez de ficar deitado, para não engurgitar, e apoiar esse copo. Geralmente é um copo de vidro com bordas abauladas, porque nem machuca o bebê e permite realmente a sucção semelhante. Geralmente é um copo semelhante ao de cachaça, e a gente não vai dando ao bebê. A gente coloca na boquinha dele e ele vai sentindo na língua e ele vai sugando, né? Se for com o copo. Se não, a gente pode usar essas mamadeiras, né? Que tem a colherzinha, ou mesmo a seringa. Aos pouquinhos, né? Tudo aos pouquinhos. E depois colocar o bebê para rotar. E aí, se tiver fissurado, né? Tiver com dor, sensível, com a cicatrização, ou ferida mesmo, até mesmo escoriação, a gente pode utilizar o laser. Mas lembrando que não adianta eu usar o laser se eu não corrigir a causa, que geralmente é relacionada à postura e à pega da mãe, certo? Então, é essencial que a gente corrija essa pega do bebê. Então, o laser, ele é analgésico, ele é anti-inflamatório, ele é cicatrizante, ele trabalha muito com a bioestimulação e ajuda bastante no reparo tecidual, né, na produção de substâncias importantes para essa reparação. Geralmente, a regra de energia é essa, né, esses parâmetros para a gente usar, dependendo do tipo do tecido que a gente quer alcançar, né? Qual é a regeneração que a gente quer fazer, como é que a gente quer modular essa inflamação e para analgesia. Então, isso vai variar, né? Quais são os joules que a gente vai usar. E a luz vermelha, geralmente é para uma cicatrização, e a infravermelha é para bloquear a dor. Então, geralmente, essa foto desse aparelho que vocês têm, ele vende tanto isoladamente como ele vende com os dois. Então, o ideal é que você, que se trabalhar com amamentação, compre usando os dois. E aí, eu tenho alguns parâmetros, né, que foi a Elaine que me passou nos cursos que a gente faz de laser terapia. Recentemente, a gente fez um e ela passou alguns parâmetros básicos, pelo menos. Existem vários outros, mas para quem está iniciando, que está se acostumando, tem o da apojadura, que, assim, a apojadura seria aquela descida do leite, né, de 3 a 5 dias, e aí dói, incomoda, é sensível. Então, a gente vai poder utilizar tanto o vermelho como o infravermelho, né? Esse Vzinho é de vermelho, esse V de infravermelho e esse J é de Joules. Então, a gente vai ativar os linfonodos axilares, vai pontuar o laser lá na mama, e depois a gente pode fazer uma drenagem linfática, porque ajuda a tirar aquele inchaço. Na fissura, a gente também ativa os linfonodos na axila, depois a gente vai colocar para bloquear a dor entre a mama e a auréola, depois a gente vai colocar, se o mamilo estiver muito grande, no mamilo. Então, a gente espera, faz esses 3 passos, depois o bebê, ele amamenta normal, a gente espera que ele amamente, e depois que ele amamenta, a gente aplica de novo no mamilo, pontualmente. Na mastite, a gente pode também utilizar o linfonodo, ativar o linfonodo, depois em cima da onde está o abscesso da mastite, e aí tem outro tipo de laser que usa o ILIB, que é nessa região aqui, que pode também ser utilizado por 15 minutos, para ajudar na imunidade. E na candidíase mamária, a gente percebe a candidíase quando percebe um mamilo branco e a língua do bebê está cheia de bolinhas brancas, né, de grumos brancos. Então, é importante que a gente utilize esse azul de metileno, que ele é vendido ou manipulado, às vezes o manipulado é melhor, porque ele fica mais consistente, porque esses vendidos pela mesma marca do laser, ele é muito líquido, então ele escorrega. E o azul de metileno, ele é utilizado justamente para fazer a morte celular disso que está da cândida que está incomodando, né? Então, além dele fazer essa morte, né, a gente coloca lá pontualmente na região da cândida, e aí vai melhorar tanto a dor como a cicatrização desses tecidos que a cândida pegou, né? Mas a mulher, ela pode amamentar normalmente, certo? Então, a gente vai ativar o linfonodo, depois a gente coloca o azul de metileno, depois a gente aplica o laser, né? Então, isso pode ser feito também. É muito bom para a candidíase mamária, mas lembrando que a candidíase mamária, ela não é comum, ela é muito rara de acontecer, certo? E a gente pode evitar, evitando o atrito, evitando a umidade naquela região. Então, eu fico por aqui com muito prazer, né, ter falado. Espero que vocês tenham compreendido, entendido mais quais seriam essas boas práticas que envolvem realmente a informação real e verdadeira, a quebrar esses mitos, a essas questões culturais que vêm da amamentação,
Não tem muito segredo, não tem padrão em protocolo, mas se a gente realmente seguir esses passos a passo, a gente consegue favorecer um sucesso na amamentação, seja quanto tempo a mulher conseguir e vai estar tudo bem. Então, me coloco à disposição para as dúvidas de vocês e para outros momentos para falar desse tema tão importante. Então, gratidão a todos do Congresso e um beijo. Aproveitem, porque tem muita coisa boa por aí. Deixa eu ver aqui.